Alerta vermelho. Capítulo 27. DHL. Na minha opinião, Vladimir Putin tinha autorizado minha expulsão da Rússia e provavelmente aprovara as tentativas de roubo dos nossos ativos, mas eu não conseguia acreditar que ele permitiria que servidores públicos desviassem 230 milhões de dólares do seu próprio governo. Eu estava convencido de que, tão logo mostrássemos as provas às autoridades russas, os mocinhos pegariam os vilões e a história chegaria ao fim. Apesar de tudo que acontecera até então, eu ainda acreditava que restavam boas pessoas na Rússia. Portanto, em 23 de julho de 2008, começamos a protocolar denúncias detalhadas da fraude das restituições em todas as agências regulatórias e autoridades policiais competentes do país. Também passamos a história para o The New York Times e para o veículo independente mais proeminente da Rússia, o Vedomosti. Os artigos publicados foram explosivos, e a história repercutiu rapidamente tanto na Rússia quanto no exterior. Vários dias depois de o caso vir a público, fui convidado pela Echo Moscow, a principal emissora independente de rádio do país, para dar uma entrevista de 45 minutos, por telefone. Aceitei, e em 29 de julho, ao vivo, apresentei metodicamente toda a saga, as operações policiais de busca e apreensão, o roubo das nossas empresas, as sentenças fabricadas, o envolvimento de ex-condenados, a conivência da polícia e, o mais importante de tudo, o roubo de 230 milhões de dólares de dinheiro do contribuinte. O entrevistador, Matvei Ganapolsky, ficou perceptivelmente chocado, apesar de seus muitos anos de experiência como repórter cobrindo a venalidade e a corrupção na Rússia. Quando terminei, ele disse, se nossa transmissão não foi tirada do ar, é provável que amanhã sejam feitas algumas prisões. Eu achava o mesmo, mas nada aconteceu. As horas passaram, se transformaram em dias, mas sem novidades. Os dias passaram, se transformaram em semanas e ainda nada. Era difícil acreditar que uma denúncia de desvio tão grande de dinheiro público não ensejaria reação alguma. Até que um dia houve sim, uma reação, mas não aquela que eu estava esperando. Em 21 de agosto de 2008, durante um dia anormalmente parado e quente de verão em Londres, o telefone no meu escritório começou a tocar. O primeiro foi Sergei, ligando do escritório Firestone Duncan. Em seguida, foi Vladimir Pastukov, ligando de casa. Por último, foi Eduard, de sua dacha nos arredores de Moscou. Os três deram a mesma notícia. Havia uma equipe do Ministério do Interior da Rússia no escritório de cada um deles dando uma batida. O relato de Eduard era o mais perturbador. A DHL havia entregado um misterioso pacote para ele às 16h56, quando ele não estava no escritório. Menos de meia hora depois, um grupo numeroso de policiais apareceu no escritório para fazer uma busca. Assim que começaram a operação, acharam o pacote da DHL e o apreenderam. Com o pacote em mãos, concluíram a batida e foram embora. É óbvio que o episódio inteiro foi forjado a partir da entrega do misterioso pacote. Felizmente, a secretária de Eduard tivera a esperteza de fazer uma cópia do conhecimento aéreo e o transmitiu por fax para nós. Ficamos chocados quando entramos no site da DHL. Digitamos o número do conhecimento e constatamos que o endereço do remetente era Grafton House, 23 Golden Square, Londres WEF 9HR. Era o nosso endereço de Londres. É claro que o pacote não tinha sido realmente enviado por nosso escritório. O conhecimento aéreo, no entanto, indicava que fora despachado de um depósito da DHL da região sul de Londres. Imediatamente avisamos a polícia metropolitana e explicamos a história. Ainda naquele dia, algumas horas depois, entrou empertigado em nosso escritório o sargento investigador Richard Norton, um jovem policial vestindo jaqueta de couro e usando óculos de aviador. Apresentei-me a ele e perguntei se conseguira descobrir quem havia despachado o pacote. Ele deu de ombros e tirou um DVD do bolso da jaqueta. Não, mas tem as imagens das câmeras de circuito interno da agência Lambeth, da DHL. Talvez vocês consigam identificar quem são as pessoas. Levei-o até minha mesa de trabalho e fiquei esperando, acompanhado por Ivan e Vadim, que ele introduzisse o disco no meu computador. Com o mouse, ele abriu o arquivo e adiantou as imagens em baixa resolução do vídeo, com pessoas entrando e saindo da agência de despacho da DHL. A certa altura, ele ajustou a exibição para a velocidade normal e disse, aqui está. Vimos dois homens com feições características do leste europeu chegarem à DHL. Um deles carregava uma sacola plástica com a logo de uma loja de departamentos de Kazan, no Tartaristão. A sacola estava cheia de papéis. O homem transferiu esses documentos para uma caixa da DHL e a fechou, enquanto o outro preencheu o formulário de conhecimento de despacho e pagou em dinheiro vivo para que fosse enviado ao escritório de Eduard. Quando terminaram, viraram, ficando de costas para a câmera, e saíram do quadro. Quando acabou, Norton perguntou se reconhecíamos algum dos dois. Olhei para Vadim e Ivan. Ambos balançaram a cabeça. Não reconhecemos, respondi. Bem, se me derem o nome das pessoas que estão criando problemas para vocês na Rússia, posso checar as relações de passageiros que embarcaram em voos nos aeroportos de Heathrow e Gatwick na última semana para ver se encontramos alguma coisa. Eu não estava muito esperançoso, mas lhe demos uma lista de nomes e ele foi embora. De qualquer forma, eu não estava com tempo para ficar pensando na DHL, uma vez que as autoridades russas estavam agindo depressa. Além de dar batidas nos escritórios dos nossos advogados, eles também intimaram Vladimir e Eduard a comparecer à sede de Kazan do Ministério do Interior 3 dias depois, um sábado, para um interrogatório. A intimação não apenas era ilegal, advogados não podem ser intimados a testemunhar sobre seus clientes, como também era aterradora. A polícia de Kazan tinha fama de ser uma das mais medievais e corruptas da Rússia. Perto deles, os policiais do filme O Expresso da Meia-Noite eram como animadores de um parque infantil. Os sujeitos que lá trabalhavam eram conhecidos por torturar presos, inclusive sodomizá-los com garrafas de champanhe para extrair confissões. Ademais, ao convocarem Eduard e Vladimir para depor em um sábado, eles de certa forma estariam invulneráveis a qualquer controle externo até amanhã de segunda-feira. Durante esse período, o Ministério do Interior em Kazan poderia fazer o que quisesse, mais ou menos clandestinamente. Fiquei aterrorizado. Era um nível de intensidade inteiramente novo. Eu havia tirado da Rússia Ivan, Vadim e outras pessoas do Hermitage, justamente para evitar esse tipo de coisa. Mas nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginaria que meus advogados pudessem se transformar em alvos. Devido à saúde frágil de Vladimir, a possibilidade de ele ser preso me preocupava ainda mais. Telefonei imediatamente.
Vladimir, estou preocupado com você, disse ansioso. No entanto, ele se mantinha estranhamente tranquilo. Lidava com a situação como se fosse um problema acadêmico que poderia examinar e analisar, não algo que estivesse de fato acontecendo com ele. Não se preocupe, Bill. Como advogado, tenho algumas prerrogativas. Eles não podem me intimar a depor. Falei com a Ordem dos Advogados de Moscou e eles vão responder em meu nome. Não há a menor chance de eu ir para Kazan. Vamos supor, por pelo menos um segundo, que você esteja errado e que eles vão levá-lo mesmo assim. Devido ao seu estado de saúde, você não sobreviveria nem uma semana na cadeia. Mas, Bill, é simplesmente ultrajante demais. Eles não podem começar a perseguir advogados. Continuei impassível. Ouça, Vladimir, foi você quem convenceu Vadim a escapar no meio da noite 2 anos atrás. Agora é sua vez. Pelo menos venha até Londres para podermos conversar pessoalmente. Ele fez uma breve pausa. Vou pensar no assunto. Vadim teve uma conversa similar com Eduard, que também não tinha intenção de ir embora. Ambos os advogados sabiam que as intimações eram ilegais e tinham fundamentos sólidos para refutá-las, de forma que nenhum dos dois compareceu ao interrogatório. Chegou o sábado e nada aconteceu. Tampouco no domingo. Na segunda de manhã, liguei para Vladimir. Ótimo. Você sobreviveu ao fim de semana e teve tempo suficiente para pensar. Quando você vem para Londres, não sei se vou. Todo mundo me disse a mesma coisa. Sair da Rússia seria a pior coisa que eu poderia fazer. Pareceria que sou culpado de alguma coisa. Além disso, minha vida está aqui. Todos os meus clientes. Não posso simplesmente me levantar e ir embora, Bill. Eu entendia a sua relutância, mas sentia que o perigo que ele corria ficando na Rússia estava atingindo níveis preocupantes. As pessoas por trás de tudo aquilo eram criminosos e agiam como se tivessem controle total sobre a polícia. Mas, Vladimir, se eles armarem contra você, não vai fazer diferença ser inocente ou culpado. Você precisa ir embora daí. Se não para sempre, pelo menos até a temperatura baixar. Você continuar aí é uma loucura. Apesar dos meus argumentos lógicos, ele se manteve irredutível na decisão de ficar, até me ligar naquela quarta-feira, aparentando muito menos confiança. Bill, acabei de receber nova intimação de Kazan. Liguei para o investigador que a assinou e lhe disse que era ilegal. Ele respondeu que se eu não aparecesse, me levariam coercitivamente. Tentei lhe explicar a respeito do meu estado de saúde, mas ele não quis ouvir. O cara falava como um mafioso, não como um policial. Bem, será que agora... E isso não é o pior, Bill. Devido a todo esse estresse, tive um problema no olho ontem à noite. É como se eu tivesse uma bola de fogo dentro da cabeça. Preciso ver meu médico urgentemente, mas ele está na Itália. Então vá para a Itália. Eu vou assim que estiver bem o suficiente para voar. Soubemos depois, naquele mesmo dia, que Eduard também tinha recebido uma segunda intimação. Ele achou que a Ordem dos Advogados de Moscou conseguiria anular seus efeitos, mas novamente não foi possível. Como tinha sido investigador e juiz no passado, Eduard acreditava que recorrendo à sua rede de contatos, talvez descobrisse quem estava por trás dos ataques, mas ninguém tinha resposta. Um a um, eles lhe diziam: Eduard, até entender muito bem o que está acontecendo, é melhor você desaparecer. Pela primeira vez na vida, Eduard estava fora de sua zona de conforto. Era o tipo de pessoa a quem todo mundo procurava para pedir ajuda, não o contrário. Atuando desde 1992 como advogado criminalista e tendo representado uma vasta gama de clientes, era um dos advogados russos com melhor histórico de vitórias nos tribunais. Contudo, mesmo conhecendo como poucos os meandros do sistema legal, ele não sabia como desaparecer. Por sorte, muitos de seus ex-clientes sabiam e, quando tomaram conhecimento dos problemas dele, se ofereceram para ajudar. Em 28 de agosto de 2008, uma quinta-feira, 2 dias antes da data marcada pelas autoridades para seu depoimento em Kazan, Eduard ligou para Vadim. Talvez vocês fiquem sem ter notícias minhas por um tempo. Se isso acontecer, não se preocupem. Vai ficar tudo bem comigo. Vadim perguntou o que isso significava, mas Eduard o interrompeu. Tenho que ir agora, disse antes de desligar. Depois desse telefonema, Eduard tirou a bateria do celular e foi para casa, perto da estação Vorobyovigori, no sul de Moscou. Ele sabia que estava sendo vigiado havia várias semanas. As pessoas que o seguiam nem se preocupavam em disfarçar. 2 homens em um carro estacionado em frente ao seu prédio constantemente observando seu apartamento. Era assustador, porque ele não sabia se eram da máfia russa ou da polícia. Mas não importava, já que ele não fazia nenhuma questão de descobrir. Depois de um rápido jantar, Eduard e a esposa saíram para sua habitual caminhada noturna. O pessoal que os monitorava não se preocupou em segui-los, porque todas as noites o casal saía para caminhar e sempre voltava. De mãos dadas, foram andando lentamente ao longo da rua larga por quase 1 quilômetro. Mas em vez de dar meia volta no ponto costumeiro, Eduard segurou firme a mão da esposa e os dois atravessaram a rua. Do outro lado, um grande Audi 8 sedã preto com vidros escuros o esperava. A esposa de Eduard sabia que a situação do marido tinha se complicado, mas nem suspeitava do seu plano. Ele se virou para ela, segurou-a pela mão e disse: Agora é a hora. Naquela noite, Eduard desapareceria. Ela o agarrou pelos ombros e se aproximou para lhe dar um beijo. Não sabiam quando voltariam a se ver. Eduard entrou, deitou-se no banco traseiro e o carro arrancou. Sua esposa atravessou a rua de volta para o lado em que estavam antes. Afundou as mãos nos bolsos e sentiu as lágrimas brotarem. Ela não notou que o pessoal que os vigiava se alarmou. As sentinelas levaram algumas horas para juntar os pontos e entender o que tinha acontecido. Por volta da meia-noite, 3 pessoas apareceram no apartamento querendo saber de Eduard. Sua esposa não tinha ideia de onde ele estava e lhes disse exatamente isso. Se Eduard, com todas as suas conexões e conhecimento de leis criminais, tinha decidido se esconder em busca de proteção, não havia dúvida de que Vladimir, um acadêmico com graves deficiências físicas, tinha que sair da Rússia imediatamente. Liguei para ele, irritado porque ainda estava em Moscou. Vladimir, Eduard já fugiu. O que você está esperando? Bill, lamento, mas ainda não estou suficientemente bem para viajar. No entanto, admito que seus argumentos são muito válidos. Não entendi direito o que ele quis dizer com isso, e ele se recusou a me explicar melhor, mas fiquei com a impressão de que ele decidira ir embora. Era o que eu esperava, claro. Estava convicto de que, quando ele e Eduard faltassem ao depoimento em Kazan no sábado, em atendimento à segunda intimação, os policiais corruptos emitiriam uma ordem de prisão contra ambos.
O que Vladimir não podia me contar era que estava avaliando as melhores opções para sair da Rússia. As mais atraentes incluíam travessias de fronteira por terra ou mar. O serviço de fronteiras russo era tão antiquado que muitos pontos de travessia mais distantes não tinham tecnologia capaz de identificar fugitivos. Geralmente, esses postos de controle eram ocupados por relegados do serviço de fronteiras. Preguiça e embriaguez eram requisitos básicos para assumir esses cargos, e não era incomum deixarem passar pessoas procuradas pelas autoridades. Por esses critérios, os pontos mais adequados eram o posto de Nerteevka, na fronteira com a Ucrânia, e a balsa de Sochi para Istambul. Infelizmente para Vladimir, a viagem de carro até esses lugares tão distantes poderia acarretar o agravamento do estado do seu olho. As estradas na Rússia são notoriamente ruins, cheias de buracos e com muitos trechos sem pavimento. Para Vladimir, que sofria de problemas na retina, sacolejar demais durante a viagem poderia levar à cegueira permanente. Depois de rejeitar essas alternativas, ele identificou a única oportunidade que poderia funcionar. As férias de verão russas terminariam em 31 de agosto, um domingo. Hordas de viajantes estariam entrando e saindo do país. Vladimir tinha esperança de que, em meio a esse caos, os agentes do serviço de fronteiras não teriam condições de checar direito todos os passaportes. Era um tiro no escuro, e qualquer pessoa sem limitações de saúde a descartaria de antemão. Mas Vladimir não poderia se dar a esse luxo. Chegou o dia 30 de agosto, sábado, a data em que Eduardo e Vladimir viriam comparecer para depor em Kazan. Sobressaltado, passei o dia com os nervos à flor da pele, temendo que a qualquer momento a esposa de Vladimir ligasse para dizer que eles vieram prendê-lo. Entretanto, não recebi nenhuma ligação da Rússia. Tive vontade de ligar logo cedo no domingo, mas não o fiz para não levantar suspeitas e alertar quem estivesse grampeando o telefone de Vladimir de que ele ainda estava lá. Naquele mesmo dia, Vladimir, a esposa e o filho compraram passagens para o voo da Alitalia, que partia às 11 da noite de Moscou, aeroporto Sheremetyevo para Milão. Às 16h40 saíram de casa levando apenas uma bagagem de mão. Diferentemente de Eduardo, não havia figuras sinistras a vigiá-lo. Pegaram um táxi para o aeroporto e, devido ao tráfego intenso de fim de verão, levaram 2 horas e meia para chegar. Às 7 da noite estavam na fila do check-in. No aeroporto reinava o caos. Gente em todos os cantos, ninguém respeitando as filas, malas imensas atravancando a passagem nos corredores. Diante da possibilidade de grupos inteiros de passageiros perderem seus voos, os ânimos estavam cada vez mais exaltados. Era exatamente esse o cenário que Vladimir desejava encontrar. Levaram mais de 1 hora para fazer o check-in. Depois disso, foi o controle de segurança, que lhes tomou mais 1 hora. Já eram 10 horas quando Vladimir e sua família entraram na fila para a verificação de passaportes, que estava tão congestionada quanto as anteriores. Gente se acotovelando, tentando avançar, brigando para ser a próxima a ser atendida. Quando Vladimir e a família chegaram enfim à ponta da fila e se preparavam para ser atendidos, a ficha caiu para ele. Se aquilo não desse certo, ele provavelmente seria preso. E se fosse preso, provavelmente morreria na cadeia. Não seria exagero afirmar que para Vladimir, essa travessia de fronteira, normalmente algo trivial, era uma questão de vida ou morte naquele momento. Faltando menos de 40 minutos para o avião decolar, Vladimir e a família cruzaram a linha vermelha marcada no piso e se dirigiram à cabine do agente de fronteiras, um jovem com bochechas coradas, olhos brilhantes e uma lâmina de suor na testa. Documentos, disse ele, sem desviar os olhos da tela do computador. Vladimir pegou os passaportes e os cartões de embarque na bolsa. O aeroporto está uma loucura hoje, né? Disse ele, tentando demonstrar tranquilidade. O agente resmungou algo incompreensível, olhou para Vladimir com o senho franzido, esperando pelos documentos. Vladimir os entregou. Aqui estão. O agente provavelmente já tinha checado mais de 500 documentos só naquele dia. Normalmente, oficiais do serviço de fronteiras são meticulosos ao processar passaportes. Inserem todos os detalhes no computador, esperam o resultado e só então liberam o viajante. No entanto, se tivessem mantido o rigor num dia como aquele, haveria atrasos de 12 horas e metade dos passageiros teria perdido seus voos. Sem seguir a rotina normal de procedimentos, o agente pegou o carimbo, folheou cada um dos passaportes, apôs os carimbos vermelhos de saída do país e devolveu tudo para Vladimir. Próximo, gritou ele em seguida. Vladimir deu o braço para o filho e os três se afastaram. Chegaram ao portão de embarque apenas 15 minutos antes de fecharem as portas. Embarcaram, tomaram seus assentos, apertaram os cintos e fizeram preces de agradecimento. O avião se afastou do terminal e decolou. Poucas horas depois, estavam na Itália. Ele me ligou assim que aterrissaram, já tarde da noite. Bill, estamos em Milão, exclamou. Vladimir estava salvo e há tempos eu não me sentia tão aliviado.